porque é muito bom quando a palavra de Deus vem de encontro ao nosso coração, mas muito mais do que isso, eu peço a sua atenção, porque hoje eu quero fornecer instrução para a sua mente, tá ok? Para a sua mente, quando se trata das Escrituras, exatamente. É por isso que Jesus falou que o maior mandamento é amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, com toda a força e com todo o entendimento. Entendimento tem a ver com instrução bíblica, entendeu? Então nós não podemos viver só de sentimentalismo. Deus nos deu um cérebro, Deus nos deu um raciocínio, Deus nos deu uma mente para entender a revelação da palavra de Deus. Amém? Então hoje eu quero falar sobre os efeitos da palavra de Deus, que é o Salmo 119. Abra aí por gentileza a sua Bíblia. O Salmo 119. O ano passado, no dia da Bíblia, eu fiz uma exposição do verso 1 até o verso 8. Esse ano eu vou fazer uma exposição do verso 9 ao 16. Exatamente. Salmo 119, versos de 9 a 16. Abra lá, por gentileza. Ok? Salmo 119, verso de 9 a 16. Por favor, me acompanhe com a leitura da Escritura. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos e não me esquecerei da tua palavra. Amém? Olha só, antes de fazer uma exposição do texto, eu quero fazer aqui umas considerações, eu quero apresentar para vocês algumas informações sobre a palavra de Deus. Eu quero chamar a sua atenção para essas informações, tá ok? Por quê? É como eu falei hoje de manhã lá em Monte Castelo. Infelizmente, eu falo isso com muita tristeza, a igreja evangélica brasileira se afastou das Escrituras. As Escrituras foi substituída por outras coisas. E esse é um grande problema. Então, quando chega uma data comemorativa, a gente precisa parar tudo para refletir sobre a importância das Escrituras na nossa vida. As Escrituras têm sido substituídas por tradições religiosas, as Escrituras têm sido substituídas por experiências místicas dos crentes, as Escrituras têm sido substituídas por teorias do campo científico, e a gente precisa parar tudo para entender a importância da palavra de Deus na nossa vida e qual é a prioridade que ela precisa ter na nossa vida. Mas antes disso, eu quero fazer algumas considerações. Eu vou pedir a ajuda do Arthur para o próximo slide. Algumas curiosidades, né? Você sabe que a palavra de Deus ele tem 2 testamentos. O Antigo Testamento tem 39 livros, tem 929 capítulos, 23.146 versículos. O tema central do Antigo Testamento é o seguinte: o Messias que virá. Essa é a expectativa do povo de Deus no Antigo Testamento. O Novo Testamento tem 27 livros, 260 capítulos, 7.957 versículos. O tema central é o Messias que já veio e que voltará outra vez. A palavra de Deus, as Escrituras, ela trata o seguinte enredo, gente: a história da salvação. É Deus vindo ao encontro do seu povo e salvando, remindo um povo que é seu. No próximo slide, por gentileza.
A Bíblia e sua unidade. Você sabe que a Bíblia contém 66 livros. A palavra Bíblia significa o quê? Pequena biblioteca. Foi escrito por 40 autores com estilos literários diferentes. Por isso que você percebe que cada texto, cada livro tem um estilo literário diferente. Durante aproximadamente 1500 anos e em épocas diferenciadas. Desde o primeiro texto escrito por Moisés até o último texto escrito pelo apóstolo João, isso deu um tempo de 1500 anos. É bom a gente destacar que a nossa Bíblia, a palavra de Deus, tem 66 livros. Nós não cremos em 7 livros que estão no Antigo Testamento, que infelizmente empurraram dentro da Bíblia, que não tem na nossa Bíblia. Esses livros são chamados de livros apócrifos. A palavra apócrifo significa oculto, não puro, não inspirado pelo Espírito Santo. Esses livros são 1 e 2 Macabeus, Tobias, Baruque, Judite, Eclesiástico e Sabedoria de Salomão. Nós não reconhecemos esse livro, que infelizmente a Igreja Romana empurrou esses livros dentro das Escrituras. Nós rejeitamos, porque esses livros não são inspirados. Inclusive, um desses livros defende uma doutrina que não está na totalidade das Escrituras, como a oração pelos mortos. E nós não reconhecemos. Pois bem, próximo slide. Quais as diferentes formas da palavra de Deus? Olha só que interessante. Como que Deus foi se manifestando com a sua palavra? Em primeiro lugar, a palavra de Deus como pessoa, Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra de Deus encarnada. É por isso que João 1,1 diz o quê? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Isso é, Jesus é a própria palavra de Deus. Também nós vemos nas Escrituras a palavra de Deus como comunicação verbal de Deus. Isso é, esse Deus, ele se comunicou verbalmente com seus filhos. Esse Deus, ele teve que se comunicar na linguagem dos seus filhos. E quais são as formas que Deus usou? Os decretos de Deus. Sabe o que é os decretos de Deus? É quando Deus falou, ele falou algo e provocou um evento. Por exemplo, Gênesis capítulo 1, que diz assim: haja luz. E houve luz, quando Deus falou e provocou um evento. Esses são os decretos de Deus. A palavra de Deus de aplicação pessoal, quando Deus falou de maneira audível para alguns dos seus filhos. Lembra de Gênesis capítulo 12, quando Deus fala com Abraão: Abraão, sai da casa do teu pai, da tua parentela e vai para uma terra que te mostrarei. Lembra de Êxodo capítulo 3, quando Deus convoca Moisés na sarça ardente e Moisés ouve a voz de Deus e Deus fala para Moisés: Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, eu escolhi você, você vai ao Egito para libertar o meu povo. Então a palavra de Deus se manifestou dessa maneira, falando com algumas pessoas. E tem a palavra de Deus comunicada por lábios humanos, quando Deus usou os profetas que se levantavam dizendo: olha, assim diz o Senhor, se vocês não se arrependerem, Deus vai pesar a mão sobre vocês e vocês voltarão ao cativeiro. E Deus usava a voz dos seus profetas. E a palavra de Deus em forma escrita, as Escrituras, você vai ver vários textos, Deus falando para Moisés: escreve isso, Moisés. Falando para Jeremias: escreve isso, Jeremias. A palavra de Deus escrita. Pois bem, o próximo. A questão é o seguinte: diante de tudo isso, como Deus fala com o seu povo hoje? Como Deus fala com o seu povo hoje? Presta atenção nesses 3 textos bíblicos que eu vou apresentar para você. O primeiro está em Hebreus capítulo 1. Isso é muito sério, porque os hebreus são judeus convertidos. São judeus que encontraram a fé cristã. Eles conhecem o Antigo Testamento e agora eles estão conhecendo a fé cristã e foram convertidos. Aí, escrevendo na inspiração do Espírito Santo, olha só o que eles escreveram: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Você entendeu os hebreus? Conhecendo o Antigo Testamento, eles estão dizendo assim: olha, antigamente Deus nos falou de muitas maneiras.
Quais são as maneiras que Deus falou no Antigo Testamento? Através da sua voz audível, como uma aplicação pessoal, através dos seus decretos, através dos profetas. Deus falou a alguns através de sonhos, Deus falou com alguns através de visões. E aí os hebreus eles chegam à seguinte conclusão: agora, nesses últimos tempos, os últimos tempos nas Escrituras, gente, é uma referência entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Estes são os últimos dias que as Escrituras nos ensinam. A gente está vivendo esses últimos dias. Aí os hebreus estão afirmando o seguinte: agora, nos últimos dias, Deus nos fala através do seu Filho. A pergunta é: como que o Filho de Deus fala conosco hoje, nesses últimos dias? Ele mesmo responde. João capítulo 5, verso 39. Ele está num debate com os líderes religiosos. Ele diz assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Sabe o que Jesus está falando? Olha, as Escrituras apontam para mim, as Escrituras falam de mim, e é dessa maneira que eu vou falar com vocês, é dessa maneira que eu vou exortar vocês. Então, amados, Deus fala conosco, Cristo fala conosco através das Escrituras, e os hebreus entenderam isso. Antigamente Deus falou de várias maneiras, agora nos últimos dias Jesus nos fala através do seu Filho. Deus nos fala através do seu Filho, isso é através das Escrituras. E o apóstolo Paulo, entendendo isso, em Romanos 15, verso 4, diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. É a Escritura que nos traz esperança, é assim que o Filho nos fala. Isso é muito importante, gente. A gente precisa entender que Jesus fala conosco através das Escrituras. É por isso que a gente tem que ensinar a Bíblia, a gente tem que priorizar a Bíblia. Pastor, quer dizer então que Deus não pode falar das outras maneiras? Sim, pode. A gente não pode limitar Deus, porém, a prioridade do canal de comunicação de Deus hoje é as Escrituras. É por isso que em Romanos 10, 17, Paulo diz assim: a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. A gente precisa entender que Deus fala com o seu povo hoje através das Escrituras. O que mais me entristece é que a maioria das igrejas esqueceram isso. Trocaram as Escrituras por outras coisas. Isso é terrível, gente. A gente precisa voltar para as nossas origens. Isso é por voltar para as Escrituras. Presta atenção nesse próximo slide. Olha só. Qual é a ordem de Deus então? Se Deus fala conosco através das Escrituras, qual é a ordem de Deus em relação às Escrituras? O apóstolo Paulo, aconselhando um jovem pastor, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3 e capítulo 4, olha que Paulo diz, ele diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Para quê? Sabe o que Paulo está dizendo? Olha, você conhece a palavra de Deus desde pequeno, você aprendeu com a sua avó e com a sua mãe, você conhece as sagradas letras que dá sabedoria para a salvação. Isso é, quando nós conhecemos as Escrituras, nós recebemos a sabedoria e pela fé nós entregamos a nossa vida a Jesus. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Só existe salvação quando as Escrituras estão sendo ensinadas. É impossível. Só existe salvação quando as sagradas letras estão sendo ensinadas. Aí as pessoas recebem a fé e entregam as suas vidas a Jesus. E ele continua dizendo: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você está ouvindo? Toda a Escritura, está falando da origem da Bíblia, toda a Escritura é inspirada por Deus, daí fala da finalidade da Bíblia. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, correção e educação. Gente,
o que nos ensina é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos ensina quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, qual é a missão da igreja, o que Deus quer da minha vida. É a Bíblia que nos ensina. É a Bíblia que nos repreende, mostrando os nossos pecados. É a Bíblia que nos corrige, mostrando a solução. É a Bíblia que nos educa. Assim como um pai e uma mãe educam um filho, a palavra de Deus nos educa e nos habilita para toda boa obra. Mas daí Paulo não para. Aí no verso 4 ele fala do desafio de você ensinar as Escrituras. Aí ele diz assim: conjuro-te perante Deus em Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Aí está a ordem: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois, olha o que ele vai dizer: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Você entendeu? Paulo está dizendo: prega a palavra, prega a palavra. Paulo não está dizendo assim: prega a revelação, prega o sonho que você teve, prega a visão que você viu. Não, Paulo está dizendo: Timóteo, você é um jovem pastor, aprenda, prega a palavra, repreende, corrige com toda paciência e doutrina. Daí ele diz assim: e esse tempo chegou, gente, pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Isso é, as pessoas não vão suportar uma pregação bíblica, e sentindo coceira nos ouvidos, vai procurar mestres para si. Sabe onde as pessoas buscam mestre hoje? Na internet, na televisão. As pessoas querem buscar, querem ouvir aquilo que agrada, aquilo que massageia o ego. E esse tempo chegou. E Paulo diz: prega a palavra, porque as pessoas não vão querer saber da verdade e vão crer em fábula. Gente, tem muita gente crendo em fábula, em mito, que não tem nada a ver com Deus. É por isso que nós pregamos a palavra, gente. Nós nos esmeramos nisso. Fomos chamados para pregar a palavra, e não o sonho que Deus me deu, a revelação que Deus me deu, mas a palavra. É isso que traz pessoas para a salvação. Olha só esse próximo slide, por gentileza. O pastor Wayne Grudem, ele é um estudioso das Escrituras, é um grande estudioso da nossa época. Ele falando sobre a autoridade das Escrituras, olha só o que ele fala, e eu concordo com ele. Ele diz assim: a autoridade das Escrituras significa que todas as palavras das Escrituras são palavras de Deus, de modo que não crer em alguma palavra da Bíblia ou desobedecer a ela é não crer em Deus e desobedecer a Ele. Deu para entender? Desobedecer um texto das Escrituras é a mesma coisa que desobedecer a Deus. Não crer em alguma informação das Escrituras é não crer em Deus. Gente, é pecado. É pecado. E é por isso que tem muitos grupos que tem textos que nem ensinam. Isso é terrível, porque não crer naquele texto, não ensiná-lo para a igreja, é desobediência, é pecado, é desobedecer a Deus. A autoridade está nas Escrituras. Nós precisamos anunciar as Escrituras. Presta atenção, esse próximo slide. A palavra de Deus em estágios. Guarde isso aqui na sua cabeça. Eu sei que é muita informação, gente, mas é necessário. Revelação, inspiração e iluminação. A revelação é o conteúdo da palavra. É aquilo que os santos profetas, que os apóstolos, eles receberam, ouviram. É o conteúdo da palavra. E quando eles passaram isso para o papiro, isso é quando eles começaram a escrever, foi por inspiração. Agora preste atenção, a inspiração não é uma percepção da cabeça da pessoa que a pessoa entendeu e ela colocou. Não é isso. Essa palavra inspiração, que ela foi impelida, ela foi movida como um sopro de Deus e registrou a palavra de Deus. Lembre-se que esse registro significa que a pessoa que escreveu foi impelido e escreveu a palavra de Deus. Iluminação é a aplicação da palavra, isso é, hoje o que opera é a iluminação que nos faz entender as Escrituras.
É quando você abre as Escrituras, começa a ler, e isso começa a abrir o seu entendimento, você começa a compreender, puxa vida, eu sempre li isso, nunca compreendi, agora eu estou entendendo. Isso é o Espírito Santo nos iluminando. Entenda isso, esses processos. Pois bem, próximo slide. A Bíblia, ela é inspirada, inerrante, infalível. Decore isso. A Bíblia é inspirada, inerrante, ela não contém erros, ela é infalível, isso é, a verdade que ela afirma é verdade. Aquilo que ela afirma é verdade. E ela é inspirada, isso, gente, inspirada não pela criatividade humana, não pela intelectualidade humana, mas inspirada pelo Espírito Santo. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Pedro, capítulo 1, ele diz assim: sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos, inspirados pelo Espírito Santo. Essa é a diferença, gente, da Bíblia com qualquer literatura que há no mundo. Ela foi escrita por homens, sim, inspirados pelo Espírito Santo. E Apocalipse capítulo 22 tem uma profecia que se aplica ao livro de Apocalipse, mas também à totalidade da Bíblia. Quando Jesus falou assim para João: a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Nem acrescentar e nem tirar. Nem acrescentar e nem tirar. Somente as Escrituras. As Escrituras é suficiente para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar. É por isso que a gente não crê na Bíblia e mais numa literatura. Por isso que a gente não crê na Bíblia e mais num profeta ou numa profetisa. É por isso que a gente não crê na Bíblia e mais numa cartilha. A Bíblia é suficiente. Amém? Amém. Porque quando eu não creio nisso, eu estou acrescentando, eu estou falando que a Bíblia não é suficiente. E eu preciso de uma bengala para me ajudar nisso. Ou quando eu diminuo ela, quando eu tiro ela, eu estou dizendo também que ela não é suficiente. Quando eu seleciono só aquilo que interessa, isso também é pecado. Presta atenção nisso, no próximo slide. As exigências da canonização. O irmão André falou um pouco disso na Reforma Protestante, eu quero lembrar você. Como que esses livros foram agrupados? Porque é o seguinte, gente, na história da igreja, Deus, ele preservou os livros sagrados, e esses livros sagrados foram agrupados. Mas quais foram as exigências para que esses textos fossem reconhecidos? 5, guarda isso na sua mente. 5, primeiro, o livro deveria ter sido escrito por um profeta ou apóstolo de renome, ou que determinado autor tivesse tutela, referência e credencial. Isso é, o livro tinha que ser de algum profeta reconhecido, ou de algum apóstolo, ou de algum aluno de um apóstolo. Por exemplo, Marcos foi aluno de Pedro, e Lucas foi aluno de Paulo. Essa foi a primeira peneira para que um texto fosse reconhecido. 2, o livro e seu autor deveriam ter sido mencionados por Jesus. Você já lembra dos evangelhos? Você já viu como Jesus era bíblico? Quantas referências ele compartilhava no Antigo Testamento? Ele falava sobre Jonas, sobre Salmos, sobre os livros do Pentateuco. E tudo isso veio uma comprovação para a canonização. Terceiro, o livro deveria ter sido de grande valia para as igrejas do Novo Testamento e para as igrejas da época chamada patrística, isso é, as igrejas do Novo Testamento, igreja de Jerusalém, igreja de Antioquia, as igrejas da Macedônia, as igrejas da Galácia, a igreja de Éfeso, todas aquelas igrejas, eles usavam tanto no Antigo Testamento como as cartas paulinas. E como aquelas igrejas usavam, isso foi uma exigência comprovando. Esse texto aqui é sagrado, porque as primeiras igrejas usaram. E a patrística, que são os primeiros cristãos, né, que foram alunos e alunos dos discípulos, os primeiros cristãos ali da era. Quarto, o livro deveria estar perfeitamente adequado, em sintonia com todos os ensinamentos e doutrinas registrados nos demais livros
do cânon bíblico. Por isso que tem um livro apócrifo que foi rejeitado, que ensinava oração pelos mortos. A totalidade da Bíblia não ensina isso. Então a Bíblia tem maior harmonia naquilo que se ensina. E quinto, o livro deveria ter poder transformador. Gente, durante a história do cristianismo, durante a história da igreja, a palavra de Deus tem transformado vidas por séculos e séculos, tem transformado pessoas, tem transformado famílias, tem transformado sociedades. E esses foram as 5 peneiras, as 5 exigências que agrupou esses livros. Cânon significa regra, norma, livros que foram agrupados. E essa é a nossa Bíblia. Deu para entender, gente? Está fazendo sentido? Está fazendo sentido? Está comigo? Então vamos para o próximo slide. Olha só. A formação do cânon. Isso aqui é uma data, só uma informação histórica. Na nossa futura escola bíblica a gente vai aprofundar nisso aqui. O início do cânon, os 10 mandamentos. É o início do cânon, da palavra escrita de Deus. No século V a.C., Esdras já tinha colecionado e reconhecido os livros do Antigo Testamento. Lembra que Esdras, ele agrupou o povo de Israel e ele agrupou todos os livros sagrados dos judeus. No concílio de Jâmnia, no ano 90 depois de Cristo, foi reconhecido os 39 livros do Antigo Testamento. No concílio de Cartago, 397, foi reconhecido os 27 livros do Novo Testamento. A produção dos textos do Novo Testamento, até seu reconhecimento pela igreja, levou aproximadamente 3 séculos. Esse é o dado histórico. Em tudo isso, gente, Deus foi preservando, foi dirigindo a vida das pessoas. O texto foi sendo comprovado na vida das pessoas, através da sua historicidade, através do seu poder. E essa Bíblia foi agrupada e chegou até nós. Amém? Olha só, próximo. Sola Escritura. Por causa de tudo isso que eu vos apresentei e outras coisas que eu não apresentei porque eu não tenho tempo, nós defendemos isso, gente, somente as Escrituras. Foi isso que Martinho Lutero, Calvino e Zwingli ensinaram, e nós ensinamos também. Foi isso que Martinho Lutero ensinou para a igreja da época que estava deformada. Ele trouxe uma proposta de reforma. A sola Escritura diz o seguinte: os reformadores reafirmaram a supremacia das Escrituras sobre a tradição. A Bíblia é a única regra de fé e prática. Todas as doutrinas e ensinos estranhos às Escrituras devem ser rejeitados. A autoridade da Escritura precisa estar debaixo. A autoridade da igreja precisa estar debaixo da autoridade das Escrituras. Nenhum dogma ou experiência pode ser aceito se não tiverem base na palavra de Deus. Gente, é a supremacia das Escrituras. Não é nenhum dogma religioso, não é nenhuma experiência espiritual de ninguém. Tudo isso está abaixo das Escrituras. As Escrituras, ela tem supremacia sobre a igreja e sobre todos os crentes. Amém? Amém. Somente as Escrituras, a palavra de Deus. Por causa disso, olha o que Lutero falou na época. Ele dizia assim: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Mesmo que faça chover milagres. Sabe o que Martinho Lutero está dizendo? Deixa eu contextualizar para os dias de hoje. Um lugar pode até ter milagre, mas se ensina uma falsa doutrina, está errado. Um lugar pode ter milagres espetaculosos, mas se não ensina o verdadeiro evangelho, isso é anátema, é maldição. Você quer ver onde Jesus falou isso? Mateus 7,21, quando Jesus traz um retrato do juízo final. Mateus 7,21, Jesus fala assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome não profetizamos, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não realizamos muitos milagres. E diz a Bíblia que Jesus vai dizer assim: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Gente, pode ter milagres espetaculares, mas se a palavra de Deus não for a supremacia, não for a prioridade, pode chover milagre todo dia, está errado. Você está diante de uma falsa religião, doutrina
Isso é muito importante, gente. E quantas pessoas hoje, e na época de Martinho Lutero, foram enganados. Houve milagres, sim, mas houve falsa doutrina sendo ensinada. Doutrinas desprovidas das Escrituras. Gente, toma cuidado com isso. Por isso que eu estou dizendo que muitas igrejas se afastaram das Escrituras, priorizam milagres, mas se afastaram da santa palavra de Deus. Está errado. Isso é tão errado que em Gálatas capítulo 1, verso 8 e 9, Paulo diz assim, olha o que ele diz, ele se coloca, ele diz assim, se nós, ou se um anjo do céu, vos anunciar um outro evangelho que seja anátema, isso é, maldição, não aceite. Eu acho interessante que Paulo ele se coloca, eu como apóstolo, se eu ensinar um outro evangelho, ou se um anjo descer aqui de maneira sobrenatural e assim ensinar um outro evangelho, isso é maldição, é anátema, não aceite. Precisamos aceitar o evangelho segundo Jesus, como está expressado nas Escrituras. Amém, gente? Amém. Você está entendendo por que a gente tem que voltar para a Bíblia? Porque a gente tem que voltar para as Escrituras. Precisamos de igrejas comprometidas com as Escrituras. Por causa disso, por gentileza, Arthur, eu quero te apresentar os 4 efeitos da palavra de Deus, porque até aqui foi a introdução. Amém? Amém. Porque eu preciso voltar para o texto, eu não posso fugir do texto que eu li. Ok? Mas eu quero te dar, gente, só um panorama de toda essa história da Bíblia, e aqui a gente nadou só na superfície. Se Deus quiser, na nossa escola bíblica, a gente vai aprofundar essa questão. Eu e o André, a gente está preparando o material, né, para a gente aprofundar nessas questões, porque a gente precisa entender com a mente tudo isso. Sentir com o coração, sim, mas está com a mente equipada com essas informações. Porque fazendo assim, a gente está adorando a Deus também. Quero te apresentar 4 efeitos. Aí no Salmo 119, versos de 9 a 16, 4 efeitos da palavra de Deus na nossa vida. Primeiro efeito, por gentileza, santificação. Mantenha sua Bíblia aberta, por gentileza. No verso 9 diz assim: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Uma pergunta retórica, ele mesmo responde: observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Gente, sabe o que a palavra de Deus produz em nós? Santificação. Santificação é aquele desejo de ter uma vida que agrada a Deus. É o desejo de fazer, mesmo lutando com a nossa carne, mas a gente tem aquele desejo de fazer a vontade de Deus. Isso é santificação. É o desejo de viver para a glória de Deus. É isso que Davi está dizendo aqui. Como um jovem vai guardar puro o seu caminho? Observando a palavra de Deus. E ele diz: escondi a tua palavra no meu coração. Sabe o que significa? Que você pode estar longe de tudo e de todos, numa ilha deserta, Fernando de Noronha, mas você está lá sozinho. E lá você tem as maiores oportunidades para pecar e ninguém saber. Mas daí você não peca, porque você diz: não, a palavra de Deus está no meu coração. Eu sei que tem um Deus que me vê. É a palavra impregnada no coração. E diz: não, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Santificação, gente. É por isso que a gente tem que ler a Bíblia, tem que ler as Escrituras. Eu estava falando com o povo batista lá de Monte Castelo: leiam a Bíblia. Olha, não, deixa eu falar uma coisa, eu sei que tem grandes pessoas de oração, mas precisamos conhecer a Bíblia, gente. Bíblia e oração andam juntos. Certa vez perguntaram para o pastor A.W. Tozer: pastor, o que é mais importante, oração ou Bíblia? Ele respondeu: você já viu uma águia voar tão alto com uma asa só? Bíblia e oração andam juntos. Isso faz parte da nossa santificação. Há muitas pessoas de oração, mas são nanicos no seu conhecimento da palavra de Deus. De tal maneira que lá em Monte Castelo eu perguntei quem tinha 10 anos de vida cristã, 20 anos de vida cristã e 30 anos. Vários levantaram as mãos, porque o pessoal são veteranos lá. São veteranos. Mas daí eu fiz uma pergunta assim: não levanta a mão para não constranger ninguém. Durante esses 10 anos de crente,
20 anos de crente, 30 anos de crente, quantas vezes você leu a Bíblia? Eu fiz essa pergunta porque isso é muito sério, gente. As pessoas estão anos e anos e anos na igreja e nunca leram a Bíblia inteira. Só conhece o Salmo 91 e 23. Gente, isso é errado. Isso é um analfabetismo bíblico. Quando eu falo isso, eu estou dizendo de pessoas que não sabem ler, não é isso. Pessoas que foram alfabetizadas, que sabem ler, mas não estão lendo a Bíblia, apesar de anos e anos numa igreja. Isso é vergonhoso, gente. Quando a gente lê a Bíblia, isso nos santifica, Deus nos santifica, e a gente quer amar cada vez mais a Deus. Amém? Olha só, o próximo slide, o pastor Wayne Grudem, ele fala sobre a necessidade das Escrituras. Olha como a Bíblia é importante. Ele diz assim: a necessidade da Escritura significa que a Bíblia é necessária para o conhecimento do Evangelho, para a manutenção da vida espiritual e para o conhecimento seguro da vontade de Deus. Está aqui, gente. Por isso que a gente precisa conhecer a palavra de Deus. Primeiro, conhecimento do Evangelho. Ninguém vai conhecer o Evangelho fora das Escrituras. É por isso que Paulo falou em Romanos 10,7, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O Evangelho está nas páginas das Escrituras. Segundo, a manutenção da nossa vida espiritual. Gente, nós só vamos resolver certas crises na nossa vida quando conhecermos a palavra de Deus, quando praticarmos a palavra de Deus. E tem muita gente buscando solução fora das Escrituras, ou buscando uma possibilidade fora das Escrituras, mas é as Escrituras que trabalham na manutenção da nossa vida espiritual. E terceiro, conhecimento seguro da vontade de Deus. Eu sei que isso muitas vezes é difícil discernir algumas coisas, mas tem certas coisas, gente, na vida dos crentes que são óbvias. Tem certas coisas que as pessoas falam assim: pastor, eu estou com dúvidas sobre certa coisa que preciso resolver, eu quero saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Eu pergunto assim: fala para mim, compartilha comigo, o que é isso? Que problema é esse? Daí a pessoa fala: meu irmão, a resposta está aqui, está na Bíblia, está no texto tal. A resposta está na Bíblia. Exemplo, pastor, qual é o meu papel como marido? Qual é a minha missão como marido? Está na Bíblia, Efésios capítulo 5, Colossenses capítulo 3, 1 Pedro capítulo 3, o papel do marido, do homem da casa, está na Bíblia. Pastor, qual é o meu papel como esposa? Como eu tenho que agir como esposa? Está na Bíblia. Pastor, como tem que ser minha postura como filho? Está na Bíblia. Pastor, qual é a minha postura como cidadão? Está na Bíblia. Pastor, o que Deus quer que eu faça? Está na Bíblia. A gente conhece a vontade de Deus, gente, nas Escrituras. Por isso que a gente precisa conhecê-la. Aí o pastor A.W. Tozer, olha só o que ele diz novamente, por gentileza, Arthur. Ele diz assim, ele disse, né? Nunca vi um cristão útil que não seja estudante da Bíblia. Não existe atalhos para a santidade. Sabe o que ele está dizendo? É impossível ser santo se não se lê a Bíblia. Mas pastor, eu sou uma pessoa de oração. Parabéns. Mas não é a santidade que a Bíblia ensina. Precisa-se conhecer a Bíblia, a palavra de Deus. Vida de oração, sim, mas uma palavra aprofundada nas Escrituras. Isso é uma vida de santidade, segundo a vontade de Deus. É por isso, leia a Bíblia, estude a Bíblia. Eu conheci uma pessoa lá em São Paulo, gente, que não sabia ler. Um senhor, não sabia ler, mas ele conhecia a Bíblia através da Bíblia em áudio. Ele ouviu a Bíblia inteirinha, de Gênesis a Apocalipse, na voz do Cid Moreira. E ele conhecia. Quando eu falava de um texto, eu lembro quando o Cid Moreira leu esse texto. É assim, 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 verdade, é isso mesmo. Não sabe ler, aprendeu ouvindo. E ouviu. Ele ouviu, era um tablete de CD, gente. Ele ouviu tudo, a Bíblia inteirinha. E ele guardou informações preciosas na alma dele, mesmo não sabendo ler. E a minha querida avó, a primeira crente da minha família, foi alfabetizada sozinha lendo a Bíblia, gente. A minha avó, a dona Valdeci, pernambucana, que foi para São Paulo,
Cristo converteu o coração dela. Ela não sabia ler, não sabia escrever. De maneira sobrenatural, ela começou a ler a Bíblia, foi alfabetizada, foi altamente alfabetizada, sozinha, lendo a Bíblia. E lendo aquela tradução bem antiga da linguagem portuguesa. E hoje ela sabe ler por causa da Bíblia. É isso que o Espírito Santo faz, gente. É a palavra de Deus. E quantas pessoas que sabem ler e não se importam com a Bíblia? Isso é um erro muito grande. Segundo efeito, a adoração. Primeiro efeito, santificação. Segundo, adoração. Olha o verso 12 aí na sua Bíblia, que diz assim: bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos, os teus estatutos, os teus decretos. São palavras sinônimas referindo à palavra de Deus. A adoração, quando nós conhecemos a palavra de Deus, o efeito que produz em nós é a adoração, e começamos a adorar a Deus por causa dos seus atributos, das suas qualidades. Deus é bom, Deus é amor, Deus é onipotente, onisciente, Ele é soberano, Ele é infinito. E quando a gente começa a entender isso, a gente começa a adorar a Deus por causa dos seus atributos. E a gente começa a adorar a Deus por causa dos seus decretos. A gente começa a entender e a conhecer os planos de Deus para a nossa vida. E quando ele fala lá em Efésios, que isso é profundo, quando ele fala lá em Efésios, que nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo, gente, a gente tem que cair de joelho e adorar a Deus. Como que um homem tão pecador como eu foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo? E que no momento da história, Deus iria me encontrar e converter o meu coração. A gente expressa isso só com adoração. Obrigado, Senhor. Porque mesmo não merecendo, o Senhor converteu o meu coração. Adoração. É assim que Davi se sentiu. Bendito és tu, Senhor. Eu te adoro por causa dos teus estatutos. Olha outro salmo que ele escreveu, por gentileza. O 119, versículo 54, diz assim: os teus decretos são o motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Davi, ele cantava a palavra de Deus. Ele cantava a palavra de Deus. Isso é uma coisa que eu falei lá também hoje de manhã. Uma coisa que eu sinto falta: as igrejas cantando a palavra de Deus. A palavra, sabe? Eu acho lindo como o pastor Charles Spurgeon, lá em Londres, na Igreja Batista de Londres, eles cantavam os salmos, gente. Fazia parte da liturgia do culto, cantando os salmos, sabe? A palavra de Deus. Eu vi um missionário batista que foi para os índios, gente, ele ensinou os índios a cantar Romanos capítulo 5, justificação pela fé. Sabe? Adorando a Deus e cantando a palavra. Senhor, a tua palavra é o motivo das minhas canções. A gente tem que resgatar isso, porque a música, ela ensina a palavra de Deus. E é isso que Davi fazia. Ele fazia tudo isso por adoração. Deus, eu quero te adorar. A tua palavra é motivo das minhas canções. Terceiro efeito, por gentileza: servidão. Olha o verso 13, quando ele diz assim: com os meus lábios declararei. Algumas traduções dizem assim: com os meus lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. O efeito da palavra de Deus na nossa vida, gente, o que provoca na gente é essa vontade de falar a palavra de Deus, de expor as Escrituras, de expor a Bíblia, não as minhas experiências, não aquilo que eu vi à noite, não, a palavra de Deus. Esse é o efeito em nós. A gente quer falar, a gente quer pregar, a gente quer anunciar a palavra de Deus. Isso provoca em nós servidão. Nós queremos servir a Deus compartilhando a sua palavra. Pergunto para você: esse é um efeito que tem produzido na sua vida? Você tem essa vontade de compartilhar a palavra de Deus? Esse é o efeito que provoca nos filhos de Deus. E quarto e último, exultação. O verso 14 ele diz assim: mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Isso é, mais alegria em viver a palavra. Verso 15, ele diz assim: meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas terei respeito.
mais meditação na palavra, mais leitura, mais pesquisa da palavra. Verso 16 diz assim: terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra, mais prazer na palavra. Eu pergunto para você tem prazer na palavra de Deus? Oh, gente, como me assusta quando eu conheço vários crentes que não têm prazer nas Escrituras. Quando eu fui pastor em São Paulo, gente, eu tive que corrigir com muito amor alguns irmãos que gostavam mais de música do que de Bíblia. Aí eu falava assim: olha, se você, naquela época, né, hoje não se ouve muito isso. Se você ouve um CD gospel 1 hora, mas você não tem prazer de ler a Bíblia 1 hora, tem alguma coisa errada com a sua fé. Eu dizia isso. Se você tem disposição de ouvir um DVD gospel por 2 horas e não tem prazer de ler as Escrituras 2 horas, tem alguma coisa errada com a sua fé. É uma questão de prazer. Gente, quando a gente tem prazer em algo, a gente faz de tudo para se envolver. A gente faz de tudo para ter. E é isso que Davi está dizendo: eu tenho prazer na tua palavra, Senhor. Eu tenho prazer na tua palavra. Eu amo a tua palavra. Eu quero me envolver na tua palavra. É isso que nós precisamos, gente. Isso é exultação. A verdadeira alegria, a verdadeira satisfação. A verdadeira satisfação está nas Escrituras. Nas Escrituras. Aí o pastor John Piper, olha só. O pastor John Piper é um pastor batista norte-americano. Ele dizendo essa frase, que tem tudo a ver com as Escrituras e com outros aspectos da vida cristã, ele defende a seguinte tese: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Deus é mais glorificado em nós quando somos mais satisfeitos nele. Quando a gente tem prazer na palavra de Deus, quando nós estamos satisfeitos com a palavra de Deus, Deus é glorificado e a nossa alma é saciada. É por isso que tem tanto crente descontente, porque precisa se saciar na palavra de Deus, nas Escrituras, nas sagradas letras. Assim Deus será glorificado e a nossa alma abatida será saciada. É isso, exultação. Exultação mesmo diante de problemas que enfrentamos. A palavra de Deus aquece o nosso coração, promovendo contentamento. Amém? Para você lembrar dos 4 efeitos, eu termino, por gentileza. Efeitos da palavra de Deus, segundo o Salmo 19, nessa porção das Escrituras: santificação, adoração, servidão e exultação. É isso que nós precisamos para a nossa vida. Eu quero encerrar com uma pergunta: qual é o lugar de prioridade que a Bíblia tem na sua vida? Ah, meu pastor, eu tenho certas debilidades. Gente, hoje não tem desculpa. Hoje a gente tem internet, dá para ouvir a Bíblia pela internet, pelo YouTube, dá para comprar materiais de Cid Moreira, não sei, na voz do pastor Rodrigo, não sei, sabe? Não tem desculpa. Temos a gente, o Brasil é um dos países mais privilegiados na questão de tradução bíblica. O Brasil é um dos países onde mais tem traduções da Bíblia na língua portuguesa. E o que mais assusta é que é um dos países mais analfabetos biblicamente. É, pastor, a igreja evangélica no Brasil está crescendo, tá, mas continua analfabeto de Bíblia. Tem tantas traduções no mercado? Tem, mas ela não está sendo lida como deveria, e muito menos priorizada nos púlpitos das igrejas. Oh Deus, a gente precisa voltar. A gente precisa voltar para as Escrituras. Eu quero terminar contando para você um testemunho. Quando eu fui enviado como missionário para o Paraguai, há anos atrás, eu passei por Foz do Iguaçu, e lá tem um seminário batista que prepara seminários para enviar para o mundo islâmico. E lá eu conheci um marroquino que se converteu ao cristianismo, que lá no Marrocos ele estava sendo preparado para ser um líder numa mesquita. Mas daí um missionário americano evangelizou ele e deu um Novo Testamento para ele. Novo Testamento, de Mateus, Apocalipse. Diz ele no testemunho dele que ele foi para casa, ele pegou aquele Novo Testamento, 6 horas da tarde ele começou a ler o Evangelho de Mateus.
Aí ele passou a noite inteira lendo o Novo Testamento, 6 horas da manhã, ele terminou o último capítulo de Apocalipse. E quando ele leu o Novo Testamento inteiro, Deus converteu o coração dele. E ele dizia: antes eu só conhecia Maomé, mas agora eu conheço a Jesus. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu nunca vi tanta fome de uma pessoa ler a Bíblia dessa maneira em uma noite e Deus converter alguém. É isso, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que converte o coração de um muçulmano, um coração duro como ele era. E hoje, naquela época, ele foi treinado porque ele queria voltar para a nação dele para falar de Jesus. Inclusive na mesquita que estava esperando ele para ser um líder. Oh, gente, é isso que a palavra de Deus faz na nossa vida. Priorize a palavra. Priorize a palavra de Deus. Leia as Escrituras. Leia as Escrituras. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Ó Deus, é com muito temor e tremor que nesse dia comemorativo nós paramos tudo para refletir sobre a Tua palavra, que é única, que é verdadeira, que é santa, que abriu o nosso coração e a nossa mente para nos mostrar quem Tu és, ó Deus. E a nossa alma se satisfaz nisso. A Tua palavra é suficiente para nós. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, a nossa negligência, a nossa omissão, a nossa preguiça, a nossa falta de prioridade. E ajuda-nos, ó Deus, a Te conhecer mais e mais através da Tua santa palavra. Abençoe, ó Deus, os meus irmãos que estão aqui e aqueles que assistiram esse vídeo, ó Deus. E provoque em nós essa fome, essa vontade em conhecê-lo através da Tua palavra. Nós oramos agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Eu poderia chamar os irmãos para cantar mais um?